paz do Senhor, irmãos. Amém. É um prazer estar nessa casa. Eu agradeço ao Israel pelo convite, a confiança do pastor em ceder o altar, porque nós sabemos que esse lugar é santo. E numa casa como essa, onde a presença do Senhor se manifesta grandemente, eu tenho certeza que o anjo dessa igreja tem cuidado com quem sobe aqui para ministrar o seu coração. Então é com temor e com tremor que eu estou aqui nessa noite. E eu tenho certeza, não por mim mesma, mas pela graça e pela bondade do Senhor, que já tem se manifestado até agora, que Ele falará ao seu coração. Que Ele irá te alimentar, porque eu não sei você, mas eu, quando eu adoro, quando acabou de adorar, irmãos, dá uma fome. Tem fome física, que a gente gosta, mas também tem fome espiritual. Porque depois que a gente adora aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que nós declaramos a majestade dEle, nós queremos ouvir a voz dEle. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Achei. Gente, peraí que eu tô tremendo. Calma aí. Vamos lá. Ruth, capítulo 1, nós leremos alguns versículos a partir do 7. Se você quiser e puder se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 7. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. 9. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós não iremos. Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Vamos pular para o 14 agora. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Você pode sentar. Irmãos, a história que nós acabamos de ler fala sobre Noemi, seu marido, Elimeleque, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e suas 2 noras, Ruth e Noemi. Essa família, ela vivia em Belém. Só que era a época dos juízes e houve um período de grande fome naquela terra. Então Elimeleque, como chefe, o provedor, ele decide ir para Moabe, para uma outra terra, por conta da situação econômica e financeira daquele país. Mas, meus irmãos, a história ela já começa a ficar interessante no momento que eles saem de Belém para ir para Moabe. Porque Belém significa casa do pão. E não havia pão na casa do pão. A terra que era para ser próspera estava em seca. Isso porque a gente conhece a história do povo de Israel e a gente sabe o quanto o Senhor se manifestava a eles. Eles se redimiam e logo após esqueciam-se das coisas que Deus fazia por eles e retornavam às práticas de outros povos. Então o Senhor precisava levantar reis para
para que eles se lembrassem do Senhor. Israel era para governar, no entanto, por vezes e desobediência, ele era governado. É nesse contexto que a família de Noemi sai da terra do pão, porque não havia pão, para ir para a terra de outros deuses, porque lá havia prosperidade. Meu irmão, eu quero te dizer que se a palavra do Senhor está sobre a sua vida, se você tem uma vida correta com o Senhor, na terra do pão não falta pão. Na sua terra não faltará pão. Porém, servimos a um Deus que é fiel e justo. Atributo do Senhor, isso não vai ser modificado, ele simplesmente é. E por ele ser fiel e justo, se nós não estivermos com a nossa vida correta, seremos corrigidos. E na terra que era para ter pão, haverá escassez. Até que tornemos ao Deus do pão. E ele então suprirá todas as nossas necessidades. Mas esse ainda não é o foco, vamos caminhar. Elimeleque pegou sua família, foram para Moabe, seus 2 filhos se casam. E de repente, Noemi fica viúva. Se passam alguns anos e ela perde seus 2 filhos. E então ela decide retornar porque ela estava numa terra estranha, ela não tinha ninguém. E a família dela, a descendência dela tinha acabado ali, porque todos os homens da casa haviam morrido. E aí ela vira para as suas noras e diz: olha, podem ir. Eu sei que a cultura de vocês é outra. Eu sei que os seus deuses são outros. Eu vou retornar para minha casa, para minha terra. Vão para a terra de vocês. Porque aquelas 2 jovens, ao viverem com a família de Noemi, ao se casarem com os filhos de Noemi, elas haviam aberto mão de toda a cultura que elas tinham, dos deuses dela. Por que isso? Porque o nosso Deus, ele não vai dividir honra com ninguém. Então os que são dele, são exclusivamente dele. E aqueles que não são, simplesmente não será. Então aquelas jovens abrem mão. E Noemi fala: podem retornar, porque vocês estão na flor da idade. Nem filho vocês tiveram. Eu já sou velha. Não vou mais gerar. E até que eu me case, gere, e ele tenha idade para se casar com vocês, vocês já estarão velhas. Então retornem. E aí a gente chega no contexto de que aquelas 2 jovens, em prantos, elas falam: não, nós não queremos, porque havia amor. Quando no louvor eles falaram: olha, é a gente que faz o ambiente, é exatamente isso. Elas deixaram tudo que tinha para trás, já tinham até, se bobear, se esquecido de como viviam, porque apesar de estarem em Moabe, havia uma casa que não era de Moabe, e era justamente a casa que elas moravam. Havia amor, havia fidelidade. E a gente chega no contexto de que Orfa chora, sofre, beija sua sogra e decide ir. Mas tem Ruth que fica. Meu irmão, muitas vezes nós falamos sobre a Ruth que fica, mas não falamos sobre Orfa que vai. E nessa noite nós vamos falar justamente sobre os que vão. Porque na nossa vida é difícil abrir mão. É difícil fechar ciclos. É difícil se despedir. Nós sofremos com a separação, mas é inevitável. Para hoje, deixe ir. Deixe ir. Abra sua mão. Se você tiver alguma coisa na sua mão, enquanto ela está em forma de concha, permanece, certo? Vira a palma para baixo. Se você tiver com algum objeto, vai ficar? Vai cair. Deve ser assim na nossa vida. Mãos viradas para baixo. O que permanecer é porque tem um propósito.
E o Senhor deixou que ficasse como um milagre. Porque para manter esse microfone grudado na minha mão, com a mão aberta, só se for um milagre do Senhor. E se permanecer, é porque tem que ficar. Se cair, é porque eu preciso deixar partir. E o fato de Orfa ter partido não faz dela infiel, não faz dela injusta, não faz dela ruim, mas diz que o tempo dela com Noemi havia acabado. Meu irmão, tem pessoas que precisam sair das nossas vidas porque o tempo acabou. E se ficar, vai ser como o povo no deserto. Tô caminhando para a terra prometida. Tô caminhando para a terra prometida. E por que não chego? Porque eu parei de caminhar para o meu alvo, para caminhar em círculos. Porque eu quero manter aquilo que precisa sair. O povo de Deus deveria seguir um caminho, como uma meia-lua que eles fariam para chegar e herdar a terra prometida. E eles começaram a andar em círculos. Por quê? Foram se agarrando ao que viam pelo caminho. Por quê? Porque quando a gente tem pessoas ao nosso redor, nos traz estabilidade. Porque quando nós estamos cercados de gente, a dor se torna pequena. Porque quando a gente está num emprego estável, ainda que a crise venha, a gente sabe, o emprego continua lá, no final do mês eu saco meu dinheirinho. Mas quando eu abro mão, eu passo a viver por fé. E nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Orfa partiu e Noemi seguiu. Como foi a vida de Orfa? Não sabemos mais. Tem coisas que são capítulos encerrados. Como está fulano? 20 anos eu não vejo. Como está ciclano? Não sei. Como está aquela pessoa? Como está aquele lugar que eu deixei? Se fosse para você saber, se fosse para mim saber, o Senhor me deixaria lá e te deixaria lá. Se o Senhor não nos deixou, é porque nós precisamos seguir. E aí eu prego isso com muito temor e com muita verdade, porque isso precisa se tornar uma realidade fiel em minha vida e sem negociação. Porque existem coisas que já saíram e de vez em quando eu ainda quero olhar. E aí estou indo muito bem numa constante. Sabe o que acontece? Quando eu olho para aquilo que já deveria ter saído, eu quero retornar para lá. Sabe quando o povo fala, que saudade das cebolas do Egito. Meu irmão, quem tem saudade de cebola? Quem tem mentalidade de escravo. Por quê? Você vai entender. Nós somos escravos de Cristo. Mas nós somos escravos de orelhas furadas. O que é isso? O nosso dono veio nos dar a liberdade. E ele falou, olha, agora vocês podem ir. Eu já fiz o sacrifício pleno e perfeito. E vai permanecer quem quiser permanecer. Vocês têm liberdade. Mas por amor a Ele, por saber que nós não somos nada sem Ele, nós falamos, Senhor, eu quero ficar, porque eu quero estar contigo. Eu não vou para outro lugar. Eu não vou. Aleluia. Então, o Senhor fala, vem aqui. Em praça pública, as orelhas dos servos que recebiam a alforria eram furadas. E eles nunca mais poderiam abandonar os seus donos. Mas eles quiseram ficar. Na sua caminhada com Jesus, quando você decidiu furar a sua orelha, é eterno. Isso diz das coisas que permanecem. E aquilo que não se encaixa com o seu novo jeito, vai partir. Ainda que te doa, mas vai partir. Ainda que você não queira, vai partir. Ainda que você queira para junto de ti, não está alinhado com os propósitos do Senhor,
não vai permanecer. É doído. É doído. Mas nós falamos de quem tem o bálsamo. Nós falamos de quem cura. Nós falamos de quem sustenta. Nós falamos de quem supre as necessidades. Nós falamos de quem vê o choro. Quando todos os que estavam à volta decidem partir. Nós falamos do que consola. Quando só tem você na caminhada. Nós falamos do que levanta pessoas para te ajudar a caminhar, ainda que não permaneçam, mas te ajudarão e seguirão. E você também seguirá. Nós também seguiremos. Não estamos falando aqui de uma vida solitária, não, porque o Senhor nos chamou para viver em família. Mas nós estamos falando de um povo que é separado, que é escolhido e que tem um propósito de vida. E que se não estiver alinhado com o propósito de vida, vai perder. Porque o Evangelho diz da perda para o ganho. O Evangelho diz do abrir mão para o ter. O Evangelho diz do mortificar a carne para ganhar a vida eterna, diz do morrer aqui e viver eternamente nas mansões celestiais. É disso que o Evangelho se trata. E por que abrir mão? Por que eu vou ficar sozinha? Por que eu vou sair do meu emprego? Por que eu não vou fazer essa faculdade? Se o Senhor me chamou para viver em plenitude nessa terra, o Senhor te chamou. Você comerá o melhor dessa terra, mas a sua vida não se resume a essa terra. Então é melhor abrir mão de coisas aqui e deixar ir e ter a vida eterna, do que ele estar cheio de coisas aqui e não ter a vida eterna. Sozinho aqui, mas na glória com Cristo, sem falta de nada aqui e sem conhecer aquele que nos amou primeiro. Difícil. Mas o Evangelho não é feito de facilidades. O Evangelho, ele é consolo, ele é força, ele é vida. Mas ele é renúncia. Não há Evangelho, não há palavra, não há igreja, não há corpo sem renunciar. Porque se o próprio Deus, que se fez carne, habitou nessa terra, ele habitou entre nós, ele abriu mão, ele renunciou toda a sua majestade por nós. Porque não renunciaríamos aquilo que ele nos pede. Mas sabe, irmãos, abrir mão para nós não é só dizer, não ligo mais, vou deixar ir. Diz de sacrifício, diz de trazer para o altar, diz de deixar aqui. Isso que é renúncia. Eu trago para o altar, eu entrego ao Senhor e eu sigo a minha vida. Por quê? A oferta, quando ela é trazida, ela não volta para a gente. Antigamente os sacrifícios eram levados ao templo. Havia uma morte, um derramamento de sangue e a vida seguia. Aquilo que a gente entrega no altar, não tem como pegar de volta. Mas aquilo que a gente diz que vai deixar por aí, a gente pode passar ali pela esquina e querer de novo. Por isso que o Senhor nos convida a deixar no altar. Quando Noemi diz, vocês podem ir, vocês podem continuar a viver, ela está dizendo, olha, eu deixo no altar, porque ainda que eu ame, ainda que eu saiba que eu vou ficar sozinha se vocês partirem, eu preciso abrir mão, e só permanece quem quer permanecer, e se quiser partir, parta em paz. E aí, meus irmãos, tem 3 motivos porque nós mantemos coisas das nossas vidas. Ao não liberar perdão, nós aprisionamos pessoas em nossas vidas. E nós sofremos com isso.
Porque o outro vai viver. E aquele que não perdoa, anda com um cadáver no seu ombro. A gente está crente que está abafando, mas estamos carregando um morto em nossas costas. E a podridão daquilo que é morto contamina aquilo que ainda é vivo. O fedor do morto vai passar para quem está o carregando. Porque depois de um tempo, o nosso corpo entra em decomposição. E isso é fato, vai acabar. Se nós mantermos por falta de perdão pessoas em nossas vidas, será como carregar um morto por aí e aos poucos apodrecer junto. A segunda coisa que nós mantemos, por mantermos pessoas, coisas, lugares, cargos, posições em nossas vidas, é por medo. A gente gosta daquilo que é seguro, a gente gosta daquilo que traz estabilidade. E abrir mão significa não saber o que nos espera. E aí a gente volta. É fé ou é vista? O medo não pode nos dominar, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E a terceira coisa que nós mantemos em nossas vidas, não deixamos ir, é por egoísmo. Nós gostamos de ter, nós gostamos de ganhar, nós gostamos de ser. É da natureza humana. E aí quando chega um Jesus que apresenta pra gente totalmente o contrário, a gente fica assim, como assim se eu vivi a vida toda achando que tudo era meu? Que eu era o rei do pedaço, aí chega alguém dizendo que eu não sou? Como assim? O egoísmo faz a gente manter aquilo que precisa partir. Porque Noemi poderia simplesmente falar, olha, nós vamos partir, vamos voltar para nossa terra e vocês irão comigo. Não poderia? Poderia. Mas ela faz o contrário. Se quiserem, venham. Se não quiserem, vão em paz. O egoísmo não pode nos fazer manter em nossas vidas aquilo que precisa partir. E o resultado de uma vida cheia de coisas e pessoas que precisam partir. Amém. O resultado de uma vida cheia de coisas e pessoas que precisam partir vai ser um ciclo sem fim. Vai ser sofrer, chorar, espernear, adoecer e não querer se curar. É como se falasse, olha, tem aqui um remédio para você. Para essa doença que dizem por aí não ter cura. Tem um remédio aqui. Uma dose e você fica curado. E a única coisa que você precisa fazer para isso é abrir mão do seu emprego, talvez, da sua faculdade, dessa pessoa tão tóxica que você quer manter, daqueles que já disseram que não querem ficar na sua vida, mas você insiste. Talvez seja só isso, abrir mão, deixar ir e ser curado. Quando deixamos ir, a primeira coisa que acontece é a cura sobre as nossas vidas, é a cura sobre o nosso coração, sobre os nossos sentimentos, é a cura sobre as nossas finanças, é a cura na nossa casa, é a cura na nossa família. Quando nós deixamos ir aquilo que precisa partir, existe um bálsamo curador que será derramado sobre nós. Porque não servimos a um Deus que verá os seus sofrerem e ficará de braços cruzados. Não, pelo contrário. Porque quando Jesus, ele vai para o céu, ele fala, olha, eu vou para que venha o outro. E o que virá, irá consolá-los. Então, no momento de dificuldade, da dor, que a ferida estiver aberta, existe um
que traz consolo, o Espírito Santo de Deus, que escolheu a sua casa, que escolheu a sua vida para fazer morada. Nunca ficaremos sozinhos, porque sempre existirá Ele. Ainda que aos olhos humanos não tenha mais ninguém, não tenha mais condições, tudo tenha acabado. Pelos olhos espirituais temos o que é de mais valioso: a presença do Senhor em nossas vidas. Quando Pedro ele fala para Jesus, naquele sermão, Jesus fala que Jesus está dando e Jesus despede a multidão, e ele volta para os seus discípulos e diz: pode ir também. Quer ficar, fica, mas se não quiser, pode ir também. Aí tem Pedro que vira e fala: mestre, para onde? Para quem? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele está falando: mestre, o Senhor esqueceu que eu estava na praia, não havia pescado nada. O Senhor chegou, trouxe a maior pesca da minha vida e me mandou abrir mão lá na praia. Eu gosto de pensar que Pedro ali, ele ia virar o maior pescador, pastor. Com a quantidade de peixe, que as redes quase não aguentaram. Gente, as peixarias todas agora iam ser de Pedro. Aí Jesus acabou o milagre e fala: só isso é suficiente para você? Tenho muito mais. Largue e me segue. Ele largou tudo que tinha e seguiu. Não deu tempo de falar: eu vou só em casa para passar um negócio para o meu filho, para o meu parente, para o meu tio, para minha esposa, para o meu primo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que quando Jesus fala: olha, é só deixar e me seguir, não dá tempo da gente querer falar: não, mas me dá só um segundinho, porque eu preciso falar com fulano, porque eu preciso consertar algumas coisas. É simples: siga-me e não olhe para trás. Porque Jesus, ele passava. Então, quem queria, seguia. É assim. Ele passa. E se a gente quer, a gente segue. Por quê? Ele não mantém. Ele não retém. Ele não precisa disso. Ele não precisa de atenção. Ele não precisa simplesmente de seguidores, porque apesar de segui-lo, ele não procurava seguidores, ele procurava adoradores, ele procurava discípulos, ele procurava pessoas que tinham propósito de vida. Então é simples, ele deixava: quer vir, vem, e não olha mais para trás. É exatamente isso que Pedro está falando: Senhor, mas agora que o Senhor está me mandando embora, eu vou fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Por quê? Porque o Senhor mandou eu largar tudo. Eu pesco homens agora, Jesus, eu não pesco mais peixe. Aí esse mesmo Pedro que fala isso, depois a gente vai ver que ele volta para onde? Para o mar, para pescar. Por quê? Um momento de dor, ele fala: tudo acabou. Cadê meu mestre? Eu vou voltar, alguém quer vir comigo? E acontece a mesma coisa. Não pesca nada, chega Jesus. E aí, simplesmente, quando ele se dá conta, Jesus está chamando ele, está com o pão e o peixe já lá. Porque quando Jesus chega, Jesus trata, Jesus cura, Jesus alimenta. E de novo Jesus diz: quer me seguir? Simbora. A segunda coisa que acontece quando nós deixamos ir, quando nós abrimos mão, quando nós entregamos no altar, é que nós fortificamos a nossa fé. Porque agora o que nos mantém não são pessoas, não são coisas. O que nos mantém é simplesmente a nossa fé. Não é mais o que eu acho, o que eu tinha, não. É exatamente o que eu ainda não tenho, mas que eu sei que um dia terei. Nós fortificamos a nossa fé. E a terceira coisa é que nós passamos a depender totalmente de Deus. Porque agora não dá para pedir carona mais a ninguém. Porque agora não dá mais para eu querer dar o meu jeitinho. Porque já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Agora não é mais a minha vida,
é a vida dele. E sem ele eu não consigo respirar, sem ele eu não tenho como falar, andar, eu não faço. Então eu dependo totalmente dele, porque se ele cessar o ar que nós respiramos, se estivermos com a vida em retidão, aleluia, porque veremos a face do mestre, mas se não, acabou. O convite nessa noite é deixe ir. Não deixe pelo meio do caminho. Porque aquilo que fica pelo meio do caminho pode retornar. Aquilo que vem para o altar é sacrifício. E sacrifício não retorna. Sacrifício vai para Deus. Traga ao altar. Entregue ao Senhor. Deixe ir. Abra mão. O povo de Israel, quando eles tinham que pedir perdão, expiação pelos seus pecados, eles tinham 2 bodes. E um dos bodes era o bode emissário. Um era sacrificado, um era o da expiação, e o outro era o emissário. O bode emissário, o sumo sacerdote ia lá, impunha as mãos sobre ele e transferia todo o pecado da congregação sobre aquele animal. Aí eles pegavam alguém do arraial, amarravam uma cordinha e falavam: agora tu vai andando para o deserto, onde você não vê mais ninguém, você larga ele lá. Porque não pode voltar. Se voltar, traz maldição para todos. Então a gente não pode esbarrar com ele de novo. Leva ele para o mais longe possível. Aquela pessoa ia, levava e deixava lá. E aí, como que aquele animal morria? Por inanição, por falta de nutrientes. Não tinha quem alimentava, não tinha quem desse água. Estava tudo seco. O que acontecia? O tempo fazia com que ele morresse. Tem coisas que a gente precisa fazer o quê? Trazer ao altar e sacrificar. Tem coisas que não querem sair das nossas vidas. O que a gente precisa fazer? Amarrar a cordinha no pescoço e falar: mas tu vai sair. E não vai mais voltar. Porque se voltar é maldição. Então vá para o deserto e não encontre mais o caminho de volta. Consegue entender? Tem coisas que você tem que abrir mão. O que você faz? Traz para o altar e sacrifica. Tem coisas que não querem sair. Tem pessoas que insistem em ficar. Tem lugares que você entra e te prendem. O que você faz? Toma uma atitude e diz: vai sair no nome de Jesus. Leva para o deserto e deixa que morra. Meu irmão, eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração nessa noite. Orfa precisa partir. Não se preocupe, a história não acaba com uma Noemi sofrendo, coitadinha, não. A história acaba com Ruth casando de novo e ainda traz um filho que se torna da descendência de Noemi, porque ela ainda não tinha tido netos. Por quê? Porque o Senhor dá dupla honra para aqueles que são fiéis. A tua história não vai acabar com solidão, a tua história vai acabar com honra, a tua história vai acabar com um lugar preparado, a tua história vai acabar com a mansão celestial, porque o Senhor está nos esperando. O Senhor é bom. E que o Senhor tenha falado ao seu coração, que nós possamos com verdade praticar aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Pastor, mais uma vez obrigada, Isael, obrigada, irmãos.